Se tudo o que você acreditou até hoje fosse mentira, você gostaria de saber a verdade? Só assista a esta apresentação se a sua resposta for sim. Atenção, jovem cristão! É pecado fazer tatuagem? Os animais têm alma? Os homossexuais nascem homossexuais? Se Deus é tão bom, por que ele permite o mal no mundo? É pecado beber bebida alcoólica? Como saber qual o chamado de Deus para a minha vida? Se só existiam Adão e Eva, Caim e Abel, como surgiram as outras famílias da terra? Deus fez uma pessoa certa para cada um? É pecado jogar baralho? Você saberia me responder todas essas questões com base na Bíblia Sagrada? Você acha importante cristãos como você saberem responder este tipo de pergunta? Eu também acho. Acho não. Aliás, tenho certeza. E isso não sou eu quem estou dizendo. É a própria palavra de Deus, que diz em 1 Pedro 3,15: Estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas olhe, eu não estou aqui para te julgar nem nada. Muito pelo contrário, eu quero te ajudar. Se você é um jovem cristão verdadeiro que busca realmente cumprir a vontade de Deus na sua vida e quer fazer o que é certo, mesmo que às vezes seja difícil, mas muitas vezes se encontra cheio de dúvidas sobre o que é certo ou não, sobre o porquê de Deus permitir certas coisas, sobre a eternidade, ou mesmo sobre o que Deus espera de você, preste atenção. O que eu tenho a dizer vai lhe interessar. E se você tivesse todas essas respostas reunidas na palma de sua mão? E se não fossem só estas, mas estas e 91 outras respostas para dúvidas como estas? E se não se limitasse a apenas 100 respostas, mas você tivesse na palma de sua mão as respostas para qualquer outra dúvida que você possa ter? Em alguns minutos, vou te mostrar como você pode conseguir isso, da maneira mais simples, rápida e eficiente possível. E ainda nesta apresentação, eu vou pessoalmente responder para você uma das questões mais polêmicas que tem atormentado a mente dos jovens cristãos. Eu ainda não sei por quanto tempo vou poder deixar esta apresentação online. E daqui a pouco te digo por quê. Então, fique comigo até o final desta pequena apresentação, enquanto você ainda tem acesso a ela, que eu ainda tenho algo incrível para te mostrar. Fechado? Lembre-se, eu estou prestes a compartilhar com você as respostas das maiores dúvidas dos jovens cristãos atualmente e te mostrar como você pode obter respostas como estas da maneira mais simples, rápida e eficiente possível. Olá, eu sou o Diogo Gonçalves, sou fundador do projeto Sem Dúvidas e, assim como você, eu também tinha estas e muitas outras dúvidas. Eu nem sempre achei tão fácil responder este tipo de dúvida com base na Bíblia. Eu nem sempre sabia qual era a decisão certa a tomar ou a coisa certa a dizer. Quando me converti, eu sabia que eu deveria buscar conhecer as leis de Deus e aquilo que Ele quer de mim. Não queria ser apenas mais um dos que se dizem cristãos, mas nem sequer conhecem direito a fé que dizem seguir. Se eu realmente queria ser um cristão de verdade, eu deveria viver de acordo com aquilo que Deus espera de mim. Mas primeiro eu precisava saber. E por não saber, muitas vezes ficava indeciso em diversos assuntos importantes na minha vida. E o medo de tomar decisão errada me levava a não tomar decisão nenhuma. Acontece que, quando você escolhe não tomar uma decisão, você já está tomando a decisão errada. É nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E por isso eu me sentia muito inseguro. Eu tinha medo de estar fazendo errado, achando que era certo. Eu tinha medo de deixar de fazer coisas pensando que eram erradas, quando na verdade não eram. Eu tinha medo de continuar naquela situação, sempre tão confuso e indeciso. Mas foi aí então que aconteceu. Eu decidi. Decidi que não seria mais tão indeciso e inseguro.
Decidi que iria pesquisar até encontrar a resposta mais sensata para cada uma das minhas dúvidas, com base na Bíblia Sagrada, claro. Comecei a anotar minhas dúvidas e procurei por conta própria as respostas para cada uma delas. Li muitos livros, visitei muitos sites, assisti muitos vídeos, entrevistei muitas pessoas e, principalmente, li várias vezes a Bíblia Sagrada, em várias versões, até que chegasse a resposta mais lógica para cada um dos meus dilemas. Como sou bastante questionador, não me contentava logo com a primeira resposta que me davam. Eu queria também ouvir quem tinha uma opinião diferente sobre o assunto e por quê. Levou muito tempo comparando opiniões até que chegasse a resposta mais lógica para meus principais dilemas. Depois de muito trabalho, esforço e dedicação, consegui responder quase todos eles, mas não foi algo que fiz da noite para o dia, e não foi nada fácil. Comecei minhas pesquisas há mais ou menos 5 anos atrás. Pesquisei e aprendi muitas coisas, e ainda continuo pesquisando e aprendendo. Um ano depois de começar minhas pesquisas, o meu conhecimento e entusiasmo me levaram a ser professor dos jovens e adolescentes na escola bíblica dominical da minha igreja. E a minha missão de ensinar fez com que a minha busca por conhecimento se tornasse ainda mais intensa, pois agora não tinha que responder apenas às minhas próprias dúvidas, mas também às dos meus alunos. E acredite, não eram poucas. Além disso, eu tinha uma vontade imensa de responder às dúvidas daqueles adolescentes, porque eu mesmo sabia o quanto é ruim estar indeciso sem saber que rumo tomar. Ou pior, achar que é cristão sem nem ao menos buscar conhecer sua própria fé. No começo, não foi nada fácil responder aquelas dúvidas, mas à medida que os anos foram passando, fui me acostumando com isso, até que se tornou fácil para mim. Acontece que, muitas vezes, acabávamos voltando em um mesmo assunto, pois com o passar do tempo, eles esqueciam qual era a resposta que eu tinha dado. Às vezes, até eu mesmo esquecia. Resultado, tinha que voltar à minha pesquisa. Foi daí que surgiu a ideia de anotar os pontos mais importantes dessas respostas, para que eu e os meus alunos pudéssemos consultar sempre que necessário. Dessa ideia de anotar essas respostas, surgiu uma outra ideia. Decidi escrever um livro. Sim, um livro. Tinha que ser algo simples e que desse as respostas que precisávamos sem muitos rodeios e sem enrolação. Eu queria que ficasse tão simples que até uma criança fosse capaz de entender. Afinal, em minhas pesquisas, tive muita dificuldade em entender algumas respostas que só usavam palavras complicadas e muito formais. Textos enormes que, no final das contas, ao invés de esclarecer, me deixavam ainda mais confuso. E eu não queria que meu livro ficasse uma coisa chata de se ler. Mas ao mesmo tempo que eu queria algo simples e direto ao ponto, eu queria também que ficasse algo completo, que não desse brecha para mal-entendidos, e que pudesse ser útil até mesmo para grandes teólogos. De início, pensei em escrever um livro respondendo 40 questões, mas vi que era muito pouco. Os jovens têm muito mais dúvidas do que isso. 40 seria apenas um começo. Então aumentei para 60. Achei que já estava bom, mas ainda surgiam outras dúvidas e achei que poderia fazer algo mais completo. Então, finalmente, resolvi responder sem dúvidas neste material. Daí surgiu o nome Sem Dúvidas. Depois de muito tempo mesmo, pesquisando, avaliando e anotando, ficou pronto o livro. Meus alunos gostaram bastante do trabalho. O pessoal dos outros departamentos da igreja também gostou muito. Todos, e principalmente eu mesmo, estava muito satisfeito com o resultado. Meus parentes e amigos também começaram a se interessar pelo material. Foi aí que eu percebi: isso pode ser útil para muito mais gente. Afinal, outros jovens também têm essas mesmas dúvidas, assim como eu tinha. E hoje eu vou compartilhar tudo isso com você. Você não precisará ficar 5 anos pesquisando e procurando por respostas. Eu fiz isso para você. Você vai economizar muito tempo e dinheiro em livros que eu tive que gastar para aperfeiçoar cada vez mais este material.
Agora está tudo reunido em um só lugar, e você pode ter acesso a isto com apenas alguns cliques. Uma pesquisa feita pelo Grupo Barna, uma importante organização de pesquisa, cujo foco principal é a relação entre a fé e a cultura, constatou que um dos maiores motivos pelos quais mais da metade dos jovens cristãos deixam de frequentar a igreja no período entre o ensino médio e a faculdade é a forma hostil como as dúvidas a respeito de Deus são tratadas. A pesquisa apontou que mais de um terço dos entrevistados afirmaram se sentirem proibidos de questionar a igreja sobre coisas que são urgentes em suas vidas. E 23% afirmaram terem dúvidas significativas sobre sua fé. Então, preste atenção nisso. A culpa de você não ter as respostas para suas dúvidas não é sua. A verdade é que as igrejas e os líderes cristãos, em sua grande maioria, são muito ineficientes em ensinar os jovens aquilo que eles realmente precisam saber. E quando ensinam, falam de uma maneira que não entendem, ou mesmo não abordam certos assuntos dentro das quatro paredes da igreja. Assuntos que, na verdade, são importantíssimos e que fazem parte da vida de todos. Muitas vezes, os assuntos mais abordados nos púlpitos são aqueles que não têm nada a ver com o cotidiano e as decisões de nós jovens cristãos. E outras vezes, a igreja está muito mais focada em fornecer entretenimento aos jovens do que base para sua fé. Mas, por favor, não me entenda mal. Eu não sou contra as igrejas e muito menos contra os líderes cristãos. Eu amo a minha igreja e os meus líderes, tanto quanto você, mas é claro que essas respostas eu não encontrei na igreja. Pelo menos, não a maioria delas, e não de uma maneira simples de entender. Ou mesmo que tivesse uma base realmente sólida para definir aquilo que eu vou ou não basear minhas decisões. Então, vamos admitir que, apesar da igreja ser uma bênção em nossas vidas e ter sido instituída pelo próprio Deus, ela é muito falha neste ponto. E para piorar ainda mais a situação, existem ainda os falsos profetas. Pessoas sem escrúpulos e sem caráter que se aproveitam da falta de conhecimento de alguns crentes para benefício próprio, usando o nome de Deus para afirmar coisas que Deus nunca afirmou em sua palavra, fazendo proibições vazias e desnecessárias, e permitindo e incentivando coisas imorais e absurdas, tendo como único objetivo extorquir dinheiro dos fiéis. Jesus mesmo nos alertou sobre eles. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. Se não tivermos conhecimento que sirva de base para a nossa fé, podemos ser alvo fácil desses lobos devoradores. E apesar de toda essa confusão não ser nossa culpa, agora que a gente já sabe e conhece o problema, a responsabilidade de fazer algo a respeito, como verdadeiros cristãos, é nossa. Minha, sua e de quem mais quiser ajudar jovens cristãos verdadeiros a encontrarem respostas para as suas dúvidas que tanto os atormentam. A grande verdade é que todos nós podemos fazer algo a respeito, mesmo que você não seja um profundo conhecedor da Bíblia, um pastor, um líder de jovens ou um grande pensador. Você mesmo pode ser uma luz na escuridão e me ajudar a mostrar a verdade para todos aqueles que precisam de respostas. Eu já vou te mostrar como. Agora, como eu havia prometido, vou responder para você uma das questões mais polêmicas que tem atormentado a mente dos jovens cristãos. Se Deus é mesmo tão bom, por que ele permite o mal no mundo? Esta parece ser uma questão sem resposta, pois é difícil acreditar que Deus, sendo totalmente bom e ao mesmo tempo todo-poderoso, permita que exista fome, guerras, violências e outros males que fazem as pessoas sofrerem. Inclusive, este é um dos principais argumentos que os ateus usam para defender a ideia de que Deus não existe. Embora esta pareça ser uma questão muito complicada, sua resposta é surpreendentemente simples. O mal existe como consequência da liberdade que Deus nos deu. Deus poderia nos obrigar a adorá-lo e a fazer só o que é certo. Afinal, poder para isso ele tem mais do que suficiente. Mas ele não quis assim. Ele preferiu nos dar a liberdade.
Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30:19. Sendo nós livres, poderíamos escolher entre obedecê-lo ou não. E quando escolhemos desobedecer a Deus, aí surge o mal. Assim como a escuridão não existe por si só, mas se trata apenas da ausência de luz, e o frio apenas da ausência de calor, o mal nada mais é do que a ausência de Deus. Deus só permite que haja o mal neste mundo porque Ele nos ama. Parece estranho, mas é verdade. O fato é que nós somos o mal deste mundo. Se Deus fizesse agora uma limpeza, apagando em um instante todo o mal que existe, como muitos sugerem, não sobraria um ser humano na Terra. Porém, Deus tem tolerado o mal até hoje por amor a nós. No entanto, Deus não irá tolerar o mal para sempre. A Bíblia diz que ele reservou o dia em que irá julgar o mundo com justiça, onde aqueles que tiveram seus pecados perdoados serão salvos, por terem sido justificados por Deus, e aqueles que não tiverem serão condenados. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2:6. E aí, entendeu tudo direitinho? Simples, não? Mas infelizmente, não há como eu responder todas as suas dúvidas neste vídeo, até para ele não ficar longo demais. Seria chato, né? Mas como eu havia prometido antes no vídeo, aqui vai a solução para todas as suas principais dúvidas, inclusive as que foram mencionadas nessa apresentação. Os 100 dúvidas. O material que eu preparei para você ao longo de muitos anos de estudo e pesquisa. O Sem Dúvidas é o único que responde às 100 principais e mais inquietantes dúvidas do jovem cristão brasileiro de maneira simples, rápida e direta, mesmo as mais complicadas. E para fazer proveito dele, você não precisa ser um pastor, diácono, líder de jovens, um profundo conhecedor da Bíblia, um grande pensador, nem nada disso. Ele é tão simples que até uma criança pode compreender. Antes de eu falar para você o que realmente é o Sem Dúvidas, vou te falar primeiro o que ele não é. Assim a gente não perde tempo. Então, o Sem Dúvidas não é um livro de teologia complicado, com uma linguagem extremamente formal e difícil de entender, com textos grandes e cansativos, falando de um monte de assuntos que nada tem a ver com sua vida. Um projeto apenas para os jovens cristãos. Sim, ele foi criado com o objetivo de ajudar principalmente jovens e adolescentes, mas é interessante também para adultos, líderes mais velhos e até para crianças e pré-adolescentes. O Sem Dúvidas não é um conteúdo motivacional que vai ficar te iludindo falando exatamente aquilo que você quer ouvir. O meu objetivo é mostrar a verdade, seja ela agradável ou não. Então, se você é um dos que prefere ser enganado por mentiras, ele não é para você, ok? O Sem Dúvidas não é um livro cheio de respostas baseadas apenas na opinião do autor, mas principalmente em fatos comprovados na Bíblia, na história e na ciência. O Sem Dúvidas é a maneira mais simples, rápida e verdadeira de obter respostas para as principais dúvidas dos jovens e adolescentes cristãos de hoje, sobre sua fé e o que devem fazer para viver de verdade essa fé. Uma pesquisa feita pelo Seminário Fuller, um amplo seminário multidenominacional no mundo, determinou que o fator mais importante em se os jovens deixam a igreja ou permanecem firmes na sua fé era se eles têm um porto seguro para expressar suas dúvidas e preocupações sobre as Escrituras e sua fé, antes de saírem de casa. É muitíssimo importante que os jovens tenham referências que possam lhes dar sentido e orientação sobre os possíveis questionamentos que terão na faculdade sobre o porquê de sua fé em Deus, ou na roda dos amigos sobre o porquê de não fazerem certas coisas. Infelizmente, os jovens cristãos e os cristãos de maneira geral são muito mal equipados para enfrentar os desafios que irão encontrar no mundo. Os questionamentos vão surgir de um jeito ou de outro, e não há como evitar. Até mesmo os questionamentos que nós mesmos nos fazemos. Isso é um grande problema. Jovens querem e precisam de respostas sobre sua fé para que não a abandonem. Fé não é somente acreditar por acreditar,
mas a Bíblia diz que devemos estar sempre prontos a mostrar que existe razão para a nossa fé, a qualquer um que nos pedir. E a solução deste problema se chama sem dúvidas. Olha aqui o que algumas pessoas que conheceram de perto sem dúvidas têm a dizer sobre ele. Muito bom o livro. Esclareceu minhas dúvidas, dúvidas que eu tinha e com certeza muitos outros jovens cristãos têm também. Gostei muito do livro. O mais interessante é que ele esclarece algumas dúvidas mais frequentes do nosso dia a dia de forma clara e objetiva. E ainda nos possibilita aprender sobre questões que não tínhamos conhecimento. Com certeza eu recomendo. Todo ser humano possui suas dúvidas, mas nem sempre tem coragem de revelá-las face ao constrangimento que possa gerar. Por isso, gostei do Sem Dúvidas. Tão logo li, lá se foram minhas dúvidas. Eu recomendo e tenho plena certeza que você vai vibrar ao lê-lo. Então, vamos dar uma olhada no que você vai estar recebendo hoje no seu pacote do Sem Dúvidas. Primeiro, você vai estar recebendo o próprio livro digital do Sem Dúvidas, com as respostas para as 100 maiores dúvidas dos jovens cristãos. Aqui algumas delas. Os animais têm alma? O que significa aceitar Jesus? Os homossexuais nascem assim? É pecado jogar baralho? Quando chegarmos ao céu, vamos esquecer de tudo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável? Como saber se alguma coisa é pecado? Um policial cristão peca se matar em serviço? Se Deus sabe tudo, por que devemos orar? Porque pessoas boas também vivem coisas ruins. Para onde vão as pessoas quando morrem? O que é preciso para participar da Santa Ceia? É pecado apostar na loteria? Todas essas respostas são curtas, simples e retas ao ponto, mas muito bem argumentadas. São divididas em tópicos e capítulos e também numeradas, para facilitar que você ache rapidamente sempre a resposta que precisar. Você já deve ter percebido que o Sem Dúvidas é a maneira mais fácil, prática e rápida de ter todas as suas dúvidas respondidas no menor tempo possível. Imagine você não mais ser pego de surpresa por tantas dúvidas que assombram jovens cristãos. Sabendo dar a resposta mais acertada para as suas próprias dúvidas e até mesmo para as dúvidas de qualquer um que te questionar sobre sua fé. E mais, imagine você podendo ajudar seus irmãos na fé que também têm dúvidas como você tem agora, e se tornar um modelo para eles, um exemplo que eles querem seguir. Até porque você não vai estar sozinho nessa. Além de contar com 100 dúvidas e com a ajuda de Deus, é claro, eu tenho que te dizer agora que você não vai ter acesso a apenas as 100 perguntas do livro. Não, senhor. Pois pode ser que você tenha alguma outra dúvida que não conste no livro, não é verdade? Por isto, você vai estar recebendo junto com o material um endereço de e-mail especial para o qual você vai poder enviar qualquer outra dúvida que você tenha e que por acaso não esteja no livro. E eu vou estar respondendo especialmente para você o quanto antes. É ou não é bom demais para ser verdade? Talvez você esteja pensando, tá legal, Diogo, mas aposto que isso vai custar muito, nem sei se vou conseguir pagar. E você estaria certo em achar que o programa do Sem Dúvidas deveria custar caro. Afinal, este é o mesmo programa que já ajudou milhares de pessoas, assim como você, a ter todas as suas dúvidas respondidas. Mas ainda assim, eu já vou falar do preço especial que eu tenho para você hoje. Antes eu preciso falar de alguns benefícios incríveis que você vai ter com o programa do Sem Dúvidas. Além de receber as respostas para mais de 100 questões difíceis, polêmicas e complicadas de maneira fácil, simples e direta, você terá também acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook, onde você poderá tirar dúvidas, participar de debates e até fazer novas amizades. O meu contato de e-mail exclusivo para responder às dúvidas que você me enviar, como eu já disse antes. E antes de eu mostrar esta oferta mais que especial, para você que viu esta apresentação até aqui, eu quero falar de alguns bônus incríveis que eu vou incluir para você.
uma série de papéis de parede cristãos para você personalizar seu computador e deixá-lo com a marca de Cristo. São lindas imagens em alta resolução que vão lhe trazer à memória os versos bíblicos e fortalecer a sua fé. E mais, planos de leitura da Bíblia, planos anuais do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, leitura da Bíblia em um ano, planos mais curtos, planos mais longos, planos específicos para jovens, em sequência, não em sequência, dentre outros. E ainda, um guia que mostra a localização de versos bíblicos que vão lhe ajudar em diversas situações na vida, para ocasiões especiais ou mesmo para confrontar sentimentos que perturbam. Para que você entenda melhor o valor deste maravilhoso material, vamos fazer algumas comparações. Dê uma boa olhada nessas questões. Você seria capaz de pagar R$ 5 por alguma dessas respostas? Afinal, levando-se em conta que são respostas que podem mudar a sua vida, R$ 5 seria um preço muito em conta, certo? Bom, se fosse este o caso, 100 delas custariam R$ 500, o que seria um preço muito justo por este produto. Mas, como o meu objetivo aqui é te ajudar, não vou cobrar nem perto disso. Isso contando apenas as 100 perguntas respondidas no livro, sem contar os benefícios, bônus. E por falar em bônus, para você que chegou até essa parte da apresentação, antes de eu mostrar para você o preço mais do que especial, eu queria falar de mais alguns bônus especiais que eu vou incluir para você. Você vai receber gratuitamente o e-book Alegria, Fruto do Espírito, do pastor Márcio Valadão. Esse livro fala da alegria de ser cristão. Sondando Sua Consciência, de Jonathan Edwards. Esse livro nos leva a olhar para dentro de nós mesmos e ver se não há algo errado, algo que esteja atrapalhando a nossa comunhão com Deus, algum pecado que nós temos e que ainda não conhecemos e que devemos remover. E por último, mas não menos importante, Como Ser Salvo, de John Charles Wiley. Se você ainda tem dúvidas sobre a sua salvação ou não sabe direito o que deve fazer para ser salvo, você precisa ler este e-book. Se você fosse procurar por cada uma das 100 respostas do Sem Dúvidas separadamente, você teria que gastar muito dinheiro em livros e livros. Muito tempo pesquisando, questionando, pensando, queimando neurônios. Teria que comparar uma infinidade de respostas e opiniões diferentes para achar qual delas é a certa. E ainda assim, correria o risco de não encontrar respostas para algumas questões, ou de se contentar com respostas erradas. E ainda irei abrir mão de ter sempre, a poucos cliques de distância, alguém disposto a te ajudar e responder todas as suas dúvidas. No caso, eu. Além de estar abrindo mão dos bônus especiais que eu preparei para você. Acho que nós dois sabemos qual a decisão mais acertada neste momento, não é? Vamos combinar que não tem necessidade nenhuma de você ter todo esse trabalho, certo? Não agora que eu já fiz ele todo para você. Por isso, eu quero fazer uma oferta mais do que especial para você, e eu tenho um grande motivo para isso. Agora que você sabe que você precisa de respostas para as dúvidas sobre sua fé e que muitos outros também precisam, que você começou a entender a gravidade da situação e que você sabe onde encontrar a solução do problema, eu quero que você se junte à minha missão de ajudar a solucionar as dúvidas e dilemas dos jovens cristãos verdadeiros, que querem de verdade e que com o coração sincero servir e obedecer a Deus. Investir na eternidade. Mas às vezes não sabem como, o que devem fazer, o que não devem fazer, etc. e tal. É a minha causa que eu dei o nome de Sem Dúvidas. E é justamente por causa disso que hoje você não vai precisar pagar R$ 500 para ter o Sem Dúvidas. Nem perto disso. Não, você não vai precisar pagar nem metade disso, que seria R$ 250. E por mais ridículo que isso pareça, nem 125, que seria metade da metade. E sem mais delongas, para você que assistiu esta apresentação até aqui, o valor do seu investimento é hoje de um pagamento de R$ 97 ou em até 10 vezes de R$ 10,79. Isso é menos de R$ 1 por cada resposta. Novamente lembrando,
Isso contando apenas o conteúdo do livro, sem falar ainda dos bônus e benefícios. Então, olhe abaixo dessa apresentação agora mesmo, clique no botão abaixo e garanta sua oferta especial de hoje, dessa apresentação de R$ 97. Esse aqui é um produto 100% digital, que você terá acesso instantâneo e imediato logo após a confirmação do seu pagamento. Isso significa que você não terá nenhum custo e nem tempo de espera de entrega para começar a aproveitar ao máximo os sem dúvidas. Agora sim, não precisa decidir hoje se você realmente quer os sem dúvidas ou não, apesar de que já tornamos essa decisão bastante fácil, né? Eu quero que você use a minha garantia tripla para ajudar você. Para te provar que eu sou um cara do bem e não estou atrás do seu dinheiro, mas que o meu real objetivo é ajudar você, comece a utilizar o Sem Dúvidas e teste ele por 30 dias. Se eu e ele não respondermos às suas principais dúvidas e dilemas da maneira mais simples possível, baseado na infalível palavra de Deus, eu vou te devolver todo o seu dinheiro. Fechado? Veja que você não tem absolutamente nada a perder. Se você adquirir e não gostar do material, terá todo o seu dinheiro de volta. O risco será todo meu, e eu estou mais do que disposto a correr este risco simplesmente pela chance de poder te ajudar. Então, se por algum motivo você achar que o Sem Dúvidas não responde aquilo que você precisa, que as respostas não estão assim tão fáceis de entender, ou mesmo não gostar do tamanho da letra, não importa o motivo, basta você enviar um e-mail para este e-mail que está aparecendo aí na tela, pedindo seu reembolso, e eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem perguntas, sem enrolação e sem encheção de saco. Ah, sem perder a amizade também. Mas assim, eu não posso garantir que vou conseguir manter este preço por muito tempo. Porque, como nós dois já vimos, o Sem Dúvidas vale muito mais do que apenas R$ 97. Então, se você está vendo este vídeo hoje, corre e aproveita, porque não sei por quanto tempo ainda vou manter ele no ar. Então, dá uma olhada abaixo dessa apresentação agora mesmo, clique no botão abaixo e garanta sua oferta especial de hoje dessa apresentação. Logo depois que você clicar no botão, você vai ser redirecionado para um sistema de pagamento do Hotmart. Essa é a maior e mais segura plataforma de venda de produtos digitais do Brasil. Ela, inclusive, faz parte das empresas Buscapé, um dos maiores especialistas em comércio eletrônico de hoje. Lá, você só precisa preencher seus dados, escolher a sua forma de pagamento e depois você vai receber tudinho no seu e-mail e em um site onde você vai poder acessar e baixar o pacote completo do Sem Dúvidas. Só um aviso, caso você pague com boleto, às vezes demora alguns dias até o sistema registrar, ok? Mas fique tranquilo, que está tudo certo e qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo para o que for preciso. Aí depois, você aguarda que logo você vai receber no seu e-mail as instruções certinhas para acessar seu produto, ok? O que você vai fazer imediatamente depois de receber o seu pacote é abrir o seu e-book do Sem Dúvidas e logo de cara você vai encontrar as respostas que tanto precisava. E os bônus também, que só para lembrar, você vai estar recebendo papéis de parede cristãos, planos de leitura da Bíblia, como encontrar ajuda na Bíblia, Alegria, fruto do Espírito, de Márcio Valadão, Sondando sua consciência, de Jonathan Edwards, e Como ser salvo, de John Charles Riley. O link do e-mail pelo qual você poderá me enviar suas dúvidas, que não estejam no livro, e o link para participar do grupo secreto do Sem Dúvidas no Facebook. Agora, já não é mais questão de se você quer ou não. Você já viu que precisa dessas respostas para poder crescer espiritualmente e responder qualquer um que pedir razão da fé que há em você. Só o que resta agora é você tomar uma atitude e fazer a coisa certa. E vamos olhar a verdade. Você só tem duas escolhas do que você pode fazer agora. A primeira é não fazer nada e continuar sendo um cristão despreparado para responder aos que precisarem de respostas, e não se sentir capaz de responder seus próprios questionamentos. Só que eu já te mostrei os perigos disso, e somente alguns. Não é querendo fazer pressão nem nada, só que assim,
Imagine você chegar na eternidade, diante do Deus Todo-Poderoso, olhar para trás e ver que você não fez o suficiente. Ou mesmo que você abandonou os caminhos do Senhor em algum momento da sua vida. E todo o resto pelo qual você lutou a vida toda não te valeu de nada no momento mais importante de sua existência. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Então, vamos garantir que você faça a escolha certa e inteligente agora. Se aproveite dessa minha oferta por tempo limitado, enquanto você ainda pode. E transforme a sua vida ainda hoje, buscando um pouco mais aquilo que realmente vale a pena na vida, a eternidade. Clique no botão abaixo e comece agora mesmo.